que consagrou a conciliação como uma política pública dentro do judiciário brasileiro. A partir desse estudo, a gente passou para analisar a distribuição social do SEJUC e das câmaras no território brasileiro. Então, a gente analisou, por exemplo, em que cidades elas se localizam e as similaridades delas. Por exemplo, posição delas na hierarquia urbana, na hierarquia dos tribunais de justiça, como classificação em que entrantes, classificar a comarca, quantas cidades elas se envolvem, se elas estão funcionando como SEJUSC dentro do Tribunal de Justiça ou como Câmara, a partir de parceria com outros entes, como ocorre em Araripina com a faculdade. Então, foi como a gente finalizou esse capítulo. O capítulo seguinte, a gente trabalhou das dinâmicas territoriais do estado de Pernambuco e de Araripina. Então, a gente fez um resgate histórico de como se formou o território atual de Pernambuco, que coincide com a jurisdição do território do Tribunal de Justiça. E nesse resgate, a gente fez a questão histórica de perda de território, de retaliações, através das revoluções, e também da proeminência de Pernambuco, tanto política como na área jurídica, onde é, por exemplo, sede do TRF da região. A gente fez esse estudo para ir afunilando e entrar nas dinâmicas de Araripina. Então, a gente conheceu as regiões imediatas e intermediárias de Pernambuco, para se chegar na de Araripina e ver por que Araripina se tornou esse polo da região imediata, tanto na hierarquia urbana como na hierarquia de serviços jurídicos, que concentra os órgãos jurídicos da região, como a AB, Faculdade de Direito e a própria SEJUSC, que é a Câmara de Conciliação de Araripina. Após esse embasamento teórico, a gente partiu para conhecer a SEJUSC, que é a Câmara de Conciliação em si. Então, a gente, no primeiro momento, estudou a estrutura física, onde a gente detectou que, por ser parte do Tribunal de Justiça, ele compartilha recursos tanto físicos, como de infraestrutura, como de recursos humanos com o tribunal, funciona dentro do fórum. Analisou os procedimentos, como se dá o procedimento de uma conciliação, tanto em questão de procedimentos humanos, como de software, etc. Como também conhecemos a questão do funcionamento da Câmara, que é uma parceria, e funciona extra-fórum, com a estrutura da faculdade, e que é uma parceria entre o Tribunal de Justiça e um ente privado. No caso aqui, um ente externo, que seria uma autarquia municipal. A partir desse embasamento, a gente passou para análise de dados. No primeiro momento, a gente entrevistou os profissionais da política pública, que são estagiários, servidores do tribunal, e que responderam ao questionário. Teve uma primeira sessão baseada em conhecer a questão sociocultural deles, questão de formação, escolaridade, renda, e no segundo momento é a questão da percepção deles acerca da política pública, que é a parte que eu vou demonstrar agora, que é a que tem mais importância para a gente. Com pontos positivos, eles falaram sobre a divulgação da política pública na cidade, junto à população, através de internet, de emissora de rádio, redes sociais, panfletos, parceria com outros órgãos, e junto aos operadores de direito, que além desses meios citados, existem debates e palestras na faculdade, na OAB, etc. Quando perguntado sobre a importância da política pública para a economia regional de Araripina, eles alegaram que era importante e reconheceram por promover a desjudicialização, que propicia a celeridade da economia processual e segurança jurídica nas relações contratuais, nas relações civis, que são regidas pelo Código Civil e que necessitam de uma segurança de que há um fórum de discussão dessas divergências e que solucione com a maior celeridade e menor custo. E na questão da paz social, que a gente considerou importante nos capítulos anteriores, eles também reconheceram esse aspecto, ressaltando a questão do empoderamento do indivíduo na restauração das relações sociais e no caráter pacificador da política pública. Com pontos negativos, eles alegaram simplesmente a falta de qualificação
por parte do Tribunal de Justiça, sendo que o primeiro curso vai acontecer apenas agora, após 4 anos de instalada, e a negativa das partes. Se detectou que 40% das causas que chegam a eles são envolvendo instituições financeiras que já chegam com uma resposta negativa, contratam um advogado local para ser preposto sem ter realmente um vínculo com a empresa, e que já chega com a resposta negativa para poder o processo adentrar ao judiciário. Mas, positivamente, em oposição a isso, foi demonstrado por eles que 60% das causas são do direito das famílias e que eles têm uma taxa de sucesso de 95% a 100% na construção de acordos nessas causas. Como sugestão, eles tiveram a realização de mais cursos de qualificação pelo tribunal, voltado tanto aos profissionais quanto aos advogados, e também o incremento da divulgação junto à população. Após isso, a gente partiu para analisar a percepção dos advogados. Eu faço um parêntese agora porque, inicialmente, como vocês viram na qualificação, os professores, nossa pesquisa ia ser realizada com os sujeitos atingidos pela política pública, da população do território. E devido às restrições impostas pelo isolamento social, não foi possível, porque não está sendo realizada nenhuma audiência de conciliação nesse momento, nem mesmo online. Então, a gente partiu para ouvir os advogados, que, da mesma forma, eles têm um conhecimento da realidade dos clientes com quem eles lidam diariamente e que levam ao serviço. Então, as expectativas deles têm impressão positiva, tanto quanto ao futuro da política pública, quanto ao incremento e o aumento da celeridade no serviço, e também de sua ampliação no território. Com vantagem, eles elencaram economia de dinheiro, tempo, eficácia, agilidade e a construção conjunta da solução, da mesma forma que foi ratificado pelos profissionais. E chamaram a atenção também para a construção de uma cultura menos litigante na população, que eles consideraram um ponto favorável. Como deficiência, eles detectaram algumas barreiras territoriais, que foi um dos pontos que a gente levantou no trabalho sobre investigar. Como na literatura já demonstrou, existe uma cultura de litigância no Brasil, na sociedade, um excesso de dependência estatal, onde as partes têm receio em construir esse consenso sem a presença de um juiz, e também a resistência de partes quando envolve tanto ente público como prefeituras, como instituições financeiras. E também foi alegado por eles a questão do machismo dentro das relações. Porém, eles não detalharam muito essa satisfação. Eles se demonstraram satisfeitos quanto à celeridade do processo e ratificaram o caráter do instrumento efetivador da justiça territorial, como a gente demonstrou que a celeridade e o acesso à justiça é um dos elementos, dos pilares, para que se haja justiça territorial. E como sugestões, em acordo com os profissionais da política pública, eles ressaltaram o investimento em campanhas publicitárias e cursos para estudantes e profissionais do direito. Nisso a gente termina a nossa questão da análise de dados. Como considerações finais, eu considero que o sucesso dessa política pública depende do conhecimento da realidade local pelos profissionais que a implementam, porque eles têm a vivência com a população do território, e esse conhecimento é imprescindível para uma eficaz aplicação da política pública. E detectamos que a territorialização da política pública em Pernambuco ocorre da forma que se busca um maior acesso à justiça pela ausência de custas, pela diminuição da burocracia, que torna a jurisdição do Estado mais célere e mais disponível para os mais vulneráveis, que ela efetiva o acesso às oportunidades e a segurança jurídica trazida nas decisões homologadas pelo juiz dos acordos feitos nos equipamentos torna as transações mais confiáveis e traz uma justiça mais justa às partes que buscam o método, que há uma busca pela pacificação social, onde a política pública incentiva o diálogo entre as partes através da negociação, numa relação onde nenhum sai derrotado, nenhum sai vitorioso, num ganha e perde mútuo, onde eles cedem e ganham ao mesmo tempo, fazendo que se atenue a ideia tradicional de derrotado e vencedor,
e que traz benefício para ambas as partes. Que é disso que trata o cerne do tema do trabalho, que é o tratamento adequado de litígios, que não é uma solução de litígio, uma resolução, mas é uma pacificação de forma que as partes saiam satisfeitas. E nisso a gente conclui que a justiça territorial constitui um acesso das populações aos direitos humanos e sociais transversais. Nesse sentido, a gente conclui que a maior utilização e disseminação do trabalho realizado pelo SEJUSC e pela Câmara no território, quanto maior ela for, maior será a alteração no panorama da percepção da população, diminuindo a quantidade de litígios, promovendo a paz social, a dignidade humana, a justiça territorial e o acesso aos direitos fundamentais. Então, eu concluo aqui. Obrigado. Ok, Márcio, parabéns pela sua pontualidade, né? Nós precisamos, a gente sabe que esses novos modelos à distância requerem da gente outros mecanismos, né, de interação, então pedi para que Márcio fosse reduzisse seu tempo de apresentação para que não ficasse uma coisa algo cansativo para quem participe, para quem avalia, certo? Parabéns, Márcio, pela sua apresentação, obrigado. Certo? Agora eu passo a palavra, como é de praxe, eu passo a palavra para o professor Patrício, que ele é o nosso convidado externo. Professor Patrício, fique à vontade. Logo na sequência, eu passo a palavra para o professor Lima Júnior. Boa tarde, doutora Larissa, professor Lima Júnior, magnífico reitor da URCA e membro do colegiado desse mestrado, da UERN, que tem uma trajetória coroada de êxito esse programa. Pela localização, pela importância da temática que ele aborda, pela diversidade de áreas que ele alcança, né? O Márcio tem a graduação em Direito, não me falha a memória, e divide conosco essa experiência dele no mestrado que olha para outras temáticas, e a própria tese dele não se restringiu, né? A própria dissertação dele não se restringe a uma abordagem somente jurídica. Cumprimentar ele, o Márcio, parabenizar pelo trabalho, pela escolha do tema, que é um tema importante diante do que a gente está vivendo hoje no Brasil. Quero parabenizar também pela escolha da bibliografia, que eu tive olhando, achei que foi muito feliz, acho que ele fez uma discussão muito rica. Posso estar enganado, mas acho que tinha ali um dedo também da Larissa na escolha da parte daquela bibliografia. Muito bonito. Confesso que fiquei muito feliz em ver você utilizando alguns autores que eu tenho assim muito respeito, não só pela contribuição que eles deram para a ciência, como Émile Durkheim, mas, sobretudo, porque ele representa algo que, para determinados segmentos das universidades, está em desuso, que são os grandes clássicos. Eu acho que esses autores que trazem abordagens bem profundas sobre temáticas que antes não tinham sido exploradas, continuam tendo um papel muito importante na formação da ciência no Brasil e no mundo. Tá? Então, achei ótimo isso, mas queria pontuar o seguinte, da minha leitura, muito pouco com relação ao português, mas uma coisinha ou outra tinha, pensando nos aspectos formais. Então, sugiro que você faça uma revisão de português, mas da ABNT tinha mais coisas. Acho que algumas citações você tem que ver. A bibliografia, por exemplo, não tem o Durkheim, embora você tenha citado, eu observei que não está lá. E numa categoria especial que você referiu, você não reporta a Durkheim, que é a divisão social do trabalho. Se você não tivesse usado essa expressão como está, que é uma categoria que, me corrija aí o Lima e a Larissa na sequência, mas que está muito conectada a Durkheim, que valeria uma referência, senão pode parecer apropriação indébita de sua parte, que eu sei que não foi,
sua intenção. Então, sob o ponto de vista formal, eu me quedo aqui. Sob o ponto de vista do conteúdo, eu fiz aqui algumas anotações que eu vou passar para você, à medida que você queira, que são anotações que eu acho que merecem algumas correções. Tá? Eu acho que talvez a pandemia, mas o teu estilo de escrever, eu sou professor de disciplina de estágio, então eu oriento muito o estudante redigindo peças. E tenho todo o cuidado de fazer distinção entre o que é o estilo de escrita do que é o conteúdo, efetivamente. Então o problema não está no conteúdo, tá? Sobre isso que eu vou falar, mas muito mais da forma como se representa. A construção assim do texto tem hora que está muito truncado. Você para um assunto e parte para outro, às vezes no mesmo parágrafo. Então, temos assim, umas quebras no texto. Então, a introdução, por exemplo, que você, ao estilo que eu também adoto, você fez uma introdução que não é uma apresentação de trabalho. A tua apresentação, a tua introdução é um capítulo. É o primeiro capítulo da tua dissertação. Então, tu entra no conteúdo, não faz firula, etc., mas o texto tem hora que perde o ritmo, falta um pouco de coerência interna no texto. Assim, a conexão de um artigo com o outro, de um parágrafo com o outro, às vezes eu acho que o texto fica meio quadrado, ok? Você está bem concentrado, senão você perde. Naturalmente, isso é eu considero que esse é uma inobservância de quem está no ritmo da escrita, o que implica dizer o seguinte: você tem que estar tudo na tua cabeça, aquilo que você conecta está claríssimo, né? Então você conectou um assunto no outro, mesmo que não tenha uma palavra de apoio ali para fazer uma ligação entre um conteúdo e outro, mas para você está claro, mas para quem leu não está. Então seja mais correto com os irmãos que não fizeram a pesquisa, você está com tudo na sua cabeça, mas eu acho que o texto podia estar mais redondinho aí. Tá? Depois, quando passar um tempo que você lê o texto, quando você for fazer a sua publicação, que eu espero que você vai fazer, você vai sentir que tem alguns períodos que estão assim, muito, muito quebrados. Tá? É como se, eu até fiz uma observação aqui que eu vou lhe passar, sobre a introdução, por exemplo. É como se você soubesse de algo e presumir que o leitor também sabe, mas isso não é verdade. Então, o texto poderia comunicar com mais coerência interna alguns conceitos. Tá? Agora, sobre mesmo conteúdo, algumas afirmações suas, eu pediria que você fizesse uma leitura com calma, sob pena de você não trair o que você mesmo disse. Na página 4 da introdução, você disse que a política pública é um conjunto de ações ou programa instituído pelo bem ou interesse comum. E o conceito tem ligação direta com a política, que advém da palavra de origem grega polis, que se refere às coisas da cidade, ou seja, ao que é urbano, público, civil e social. Eu considero que a questão da política pública para o teu trabalho, ele tem um valor fundamental, porque está no teu objetivo geral. Eu senti duas coisas com relação ao conceito de política pública. Você esmiuçar pelo menos dois aspectos. Um deles é sobre o financiamento da política pública, que você não trouxe isso de modo muito claro. Se era uma obrigação do Estado, ok? Você critica que a política de divisão territorial, há uma prova de que não tem investimento suficiente e que o povo se ressente e que não tem qualificação. Então está faltando, no mínimo, está faltando dinheiro para fazer isso, embora você não tenha tocado. Então eu acho que a questão, como a questão de política pública, como uma categoria, ela tem uma importância grande dentro do teu trabalho, eu acho que você deveria melhorar um pouco o conceito. Talvez, aí é uma escolha sua aí de Larissa, existe alguns autores americanos que abordam o conceito de política pública considerando o círculo de política pública, que ele inclui o planejamento, você expressou muito bem a história do planejamento, mas ele inclui também essa particularidade de quem financia. Ele observa dentro do ciclo da política pública, vamos dizer, o acompanhamento, ou seja, que numa política pública tem que haver acompanhamento, ok? E tem que haver avaliação. E somente a partir da avaliação é que você vai reproduzir essa política pública em uma outra esfera ou vai dar continuidade a ela, porque se tratando de dinheiro, né? Então, esse conceito americano de policy circle, que é o círculo de política pública, ele aborda esses elementos que eu acho que tem tudo a ver com o que você disse, tá?
Primeiro, lembrando que ele também aborda a questão jurídica, que para ser uma política pública depende de uma lei que cria. Tá? Então, essa abordagem tem um valor que ficou faltando na tua análise final, exatamente tu abordar esse aspecto. A política pública, faltou tu dizer isso claramente. Que a política pública é boa, é ruim, não é ruim, precisa crescer aonde? Em que caminho? Entendeu? Eu acho que você não quis, vamos dizer, fazer uma análise, não quis assumir isso, talvez. Às vezes, no trabalho de dissertação, de mestrado, não se exige essa profundidade, isso é mais próprio, às vezes, de uma tese de doutoramento, o que não inviabiliza de tudo, mas eu acho que você tinha todos os elementos para fazer. Fica claro da sua apresentação que você entendeu isso, que você seguiu essa linha de raciocínio, mas eu acho que você poderia, nesse capítulo do conceito, e, portanto, repercutindo lá na conclusão, tá? Eu acho que lá na conclusão você poderia acrescentar um parágrafozinho para utilizar qual é que é da tua leitura, como tua metodologia é uma pesquisa teórica, isso quer dizer que a leitura, a revisão da literatura, ela tem uma importância na tua dissertação. Então não tem problema nenhum você lá na conclusão, você trazer como conclusão qual é a conceituação que você adotou para o teu trabalho, a partir da tua leitura. Assim como o conceito de território e territorialização, que você fez uma abordagem maravilhosa. E aí eu acho que também tem mérito aí da Larissa, né? O Milton Santos, maravilhoso, os autores que você usou, o autor sobre justiça social, bota isso na tua conclusão. Eu vou te explicar por que seria importante você colocar isso diretamente. Qual é a categoria que você finalmente concluiu adotar como política pública? Isso vai enriquecer a tua conclusão. E sobre o conceito que você, vamos dizer, explorou tão bem dentro da dissertação, mas que você não valorizou isso na tua conclusão. Eu acho que é um pecado de todo mundo, é a conclusão que vai fazer mestrado e doutorado, porque você está tão cansado que a conclusão acaba ficando um pouco negligenciada. Eu também cometi esse pecado, tá? Não sofro demasiado por isso. Todo mundo. Não sofro demasiado por isso, mas eu acho que você tem todas as condições, Márcio, de trazer esse elemento teórico, já que isso está na tua metodologia, já que tu abordou isso com uma riqueza peculiar, né? Se eu vou dizer aqui uma bobagem, que o Lima, que é mais especializado na área da economia, de território, e a Larissa podem discordar de mim, mas eu considero que o teu capítulo conceitual sobre território, sobre justiça social, ele tem uma riqueza igual à dos teus dados, que é o capítulo que tu faz da tua pesquisa de campo. Porque você teve o prejuízo da pesquisa de campo, que não pôde fazer com a extensão que você queria. Então, isso é muito rico teoricamente. Então, eu traria isso para você acrescentar um parágrafo lá na tua conclusão, dizendo que o conceito de território que você adotou é esse, e é por isso, porque ele expressa um referencial teórico mais atualizado para o que você pensa de justiça social, que isso reproduz melhor aquilo que você chama de direito social, que você também abordou muito bem. Então, são sugestões para você incorporar. Eu queria que você refletisse também na página 4, que você fez uma crítica muito dura à questão do papel do Estado. Tá? Você diz na página 4 que o Estado e as instituições se constituem em impedimentos para a efetivação dos direitos das classes marginalizadas. É uma afirmação muito forte, viu, Márcio? Eu acho que você... E ao final você não traz isso na conclusão. Isso quer dizer que você não tinha muita convicção quando você colocou isso na sua introdução. Eu considero que isso é uma informação que você pode botar um bemol, como dizia a nossa querida Violeta Reis. Bemol quer dizer diminuir um pouco na entonação aí, para poder explicar por quê. Porque o valor das instituições é muito grande no cenário para a democracia de hoje. Então, assim, eu não consegui ver no teu trabalho onde é que o Estado está atrapalhando a aplicação. Talvez o que você quis dizer é que faltou dinheiro. Então, você devia enfrentar isso muito claramente. Disse, olha, o Estado andou bem em criar essa política através do Conselho Nacional de Justiça, mas ainda está faltando dinheiro. Você, inclusive, não faz essa crítica ao final. Que eu acho que você poderia acrescentar na sua conclusão se essa política está legal, porque me pareceu que da tua pesquisa de campo, todos concluem que é positiva, a maioria. Tá? Então, você pode concluir dizendo o seguinte, olha, a política pública, eu posso subsumir, você pode subsumir, né? Eu estou dizendo eu e você. Da tua pesquisa de campo,
que os entrevistados concordam que a política pública é positiva, é efetiva, é rica, mas ela não é suficiente. Talvez é isso que você quis fazer a crítica com o Estado ao referir essa questão. Uma outra coisa que eu acho que você carregou na sua tinta aí foi quando você referiu que os advogados, também na introdução você fala isso, que os advogados pode ser um impedimento para a aplicação dessa técnica de conciliação por causa do excesso de belicosidade, do desejo de judicialização. Observe, você não pode concluir isso da tua pesquisa de campo, porque nenhum advogado foi tão incisivo assim, se colocando contra ou criticando isso. Então, eu acho que o que você tinha como premissa acabou que não se confirmou. Então, você acabou esquecendo de tirar isso da tua introdução. Eu acho que vale a pena você também diminuir um pouco ali a pancada, tá? O que mais que eu observei aqui? Bom, também na introdução, que você se refere a isso aqui é só uma referência histórica, tá? É só uma sugestão. Quando você se refere que na perspectiva da criação do Estado como instituição, antes disso havia autotutela. Bom, Márcio, existe uma carência muito grande na nossa formação, que é um pouco de leitura de outros sistemas jurídicos e outras teorias de formação do Estado, que não seja eurocêntrica. Você está aqui abordando uma teoria eurocêntrica, ocidental, que é o modelo de constituição de um Estado constitucional. Então, valeria a pena que na página 4, quando você fala desse conceito, situar no tempo, tá? Que esse é um conceito que vem ali no momento da transição do Estado absolutista, ok? Numa nota de rodapé. Explicar que essa forma de pensar a institucionalização do Estado se deu no período tal no Ocidente, porque você tem outras formas de pensar o Estado, não somente o europeu, tá bom? Uma nota também que eu vou passar para ti, então isso aqui é só sugestão, tá? Na página 7 você diz que Rui Barbosa diz que justiça atrasada não é justiça, senão uma injustiça qualificada e manifesta. Tem que dizer a fonte. Qual foi o livro que ele disse isso? Senão vai parecer chutação. É bom você dizer aonde, tá bom? Bom, essa coisa do advogado está na página 8, quando você cita Pato Júnior, tá bom? Que ele indica que o advogado, porque é belicoso demais, ele se opõe muitas vezes contra isso, mas eu considero que essa crítica não encontrou respaldo na tua pesquisa de campo. Eu acho que você poderia refletir sobre isso. O que mais que eu observei aqui? Tem duas citações na tua dissertação que eu observei. A primeira, que é muito fácil, porque é muito comezinha, no direito não cabia tradução, que é o Estado Social de Direito, que você cita, Welfare State. Mas quando você cita na página 21, Street Level Bureaucrats, é bom que você faça a tradução. Mas por uma questão de rigor, porque está lá na BNT, você não vai usar a expressão no idioma que possa dificultar a compreensão. Ainda que você seja muito comum para o pessoal da geografia ou da economia, esse texto, uma sugestão que você corrija isso, tá bom? Bom, eu observei na página 22, eu já te disse isso, que eu acho que você poderia assumir de modo mais direto. O exemplo de que essa coisa do conceito de território e de justiça social, que você descreve, mas que você não assume qual é o conceito que você vai adotar para a sua dissertação, ou qual é o conceito que você está de acordo, a minha sugestão é que você assuma isso, tá? Lá na página 22, você fala do conceito de justiça, território, territorialidade, está ótimo a sua explicação, mas você ficou quieto, tá? Qual é mesmo o conceito de justiça e territorialidade e política pública que você adotou para a sua dissertação? Eu acho que isso ia tornar mais rico a sua assertiva, porque em determinado momento esse conceito, assim como foi no penúltimo capítulo, quando você descreve a questão do ensino, lá em Araripina, o seu relato é muito descritivo.
Eu diria que nesse terceiro capítulo é só descritivo. Você poderia ter feito uma análise mais crítica sobre isso, sabe? Uma análise presume uma crítica, viu, Marcos? Não tenho pudor em dizer se isso foi importante a partir dessa análise, que hoje, antes da instalação da faculdade, tinha tantos advogados, hoje tem tantos. Faltou qualificar um pouco do seu ponto de vista crítico, eu acho. Então, nesse capítulo conceitual, está fácil de resolver, que é exatamente essa coisa de você dizer, olha, então, assim, a partir desse conceito, para a nossa dissertação, a gente adota o conceito de territorialidade do Santos, que você disse na sua apresentação. Você assumiu aí, mas faltou escrever que essa é uma posição que a tua pesquisa adota, tá bom? Na página 24, você fala, fazendo o histórico da conciliação no Brasil, você refere à criação da figura do juiz de paz e cita a Constituição de 88. Você faltou dizer, isso aqui não é culpa da Larissa, que ela não é advogada, ela não tem a obrigação nenhuma de saber disso, mas tu tinha que dizer que a justiça de paz não foi implementada nos termos da Constituição. O artigo, você refere ao artigo, mas jamais foi feita uma eleição para juiz de paz depois de 88, que no Brasil é feito, a exemplo do Ceará, por indicação do presidente do Supremo Tribunal. Isso é informação histórica, ok? Não vai mexer no mérito da tua dissertação, é só por um dever de justiça, né? Você está tratando desse tempo, você explorou essa questão da história, então é bom você referir que esse instituto ele não chegou a ser implementado nos termos previstos na Constituição. O mapa da página 37, onde é o primeiro mapa que você cita o semiárido, esse mapa ele não tem na mesma imagem o mapa do Nordeste, nem tampouco o do Pernambuco, então você não sabe que semiárido é aquele. Se é o semiárido do Pernambuco e onde é que ele fica no mapa do Nordeste e do Brasil. Aí você lá na página seguinte, 3 páginas na frente, você mostra o mapa completinho. Mas esse faltou. Eu sugiro que você coloque um mapazinho ali do Nordeste ou do Brasil para que as pessoas entendam. Isso são filigranos, viu? São rigores da metodologia. Naturalmente não muda o teu conceito. Então, são só sugestões. Na página 42, você fala que a taxa de congestionamento líquido nas varas cíveis é de mais de 75%. O que é mesmo congestionamento, Márcio, que tu quis dizer? Anota aí que essa daqui eu quero que tu me explique aí, na tua resposta. O que é que tu quis dizer com congestionamento? E por que é que eu puxei esse assunto sendo cri-cri com você? Porque eu senti que faltou, na tua conclusão, ou na tua análise de dados, você fazer um quadro comparativo que você tem esse dado. Qual seja, a quantidade de ações. Vou dar só um exemplo. A quantidade de ações que deu ingresso no ano que você fez a pesquisa, quantas delas foi submetida à conciliação ou à Câmara, e quantas delas resultou em conciliação ou mediação e quantas não resultou. Você não deu esse número, considero que você tem esse número e ele ia dar uma conotação maravilhosa. Por quê? Porque você aborda a temática do tempo de duração regular do processo e você ia dar um parâmetro de comparação para o leitor. Faltou esse número. O número que você usou, que você disse na sua apresentação, é que entre 90% e 95% das mediações, ou seja, dos processos submetidos à mediação, 90% entre 95% obteve um resultado bom, positivo. Mas não comparou esse número com as ações que foram dadas ingresso naquele ano. Que vai que você tem mais de 50%, poxa, é um dado muito, muito rico. Né? Sobretudo porque veio no meio do caminho o Código de Processo Civil, que tem lá, vamos dizer, a previsão dessa política de, se ele não pede para não fazer conciliação, ele passa a ser imediatamente o juiz marca uma audiência. Tá? Tem uma pergunta, a partir da leitura da página 48, Márcio, que é o seguinte: qual é a sua conclusão? Essa é a minha pergunta. Sobre o NUPEMEC e as câmaras de conciliação. Porque você não fez essa conclusão na sequência, faltou dialogar com as fontes nesse capítulo. Eu diria que ele está um pouco descritivo. Qual era a tua intenção de apresentar essa divisão entre câmaras e NUPEMEC? Portanto, é só uma informação que você precisa acrescentar. Né? Qual é mesmo a diferença entre um e outro você apresentou, mas qual é a conclusão que você chega? É que é importante ter câmara e ter
no PMEC? Você não disse. Tá? Se é importante ter Câmara, porque ela pode resultar de uma parceria, que a experiência de Araripina é boa, então diga que é isso que você quis dizer. É só uma questão de complementação da informação. O que mais que eu observei? Lá na página 87, aí eu já estou falando das tuas conclusões também, Márcio, já me direcionando aqui para perto de concluir. Na página 87, nas tuas conclusões, eu considero que, mais uma vez aqui, nesse capítulo, nesse parágrafo, você diz: percebe-se que a política pública de tratamento adequado de conflito, levada a efeito pelo Conselho Nacional de Justiça, busca sua consecução, tá? Tornando acessível a população mais vulnerável a direitos transversais e estruturais de oportunidades por meio de acesso à justiça, tanto no que diz respeito à despesa, como na celeridade e, fundamentalmente, na reconstrução de relações sociais e empoderamento do indivíduo frente à percepção de dependência da jurisdição estatal. Tá claro que tu quis fazer aqui um elogio à criação da política, mas tu foi muito tímido. Mete bronca. Pesquisador não precisa sempre ser bonzinho, não. Quando é elogia, se for uma política importante. Eu acho que aqui deve ser mais direto. Tá? Conclua dizendo assim: portanto, foi muito boa a política. Apresenta a conclusão mais clara aqui. Eu acho que isso é importante. Bom, e uma última curiosidade que eu fiquei assim: como foi que na metodologia que você escolheu quem seria perguntado? Porque aí, lá nos teus objetivos, tu assumiu uma tarefa um tanto ambiciosa, vamos combinar, né? Porque tu se colocou no objetivo específico no território brasileiro. Ok, você fez uma análise das instituições que existem no Brasil, enumerando por estado. Foi uma análise quantitativa. Perfeito. Mas você botou no semiárido, usando o estudo de caso de Araripina. Então, eu acho que ficou muito grande. E aí, o que é que representa a tua amostra dentro desse universo? Você não era obrigado a ouvir todo mundo. Mas aí você era bom explicar lá na metodologia que você escolheu aleatoriamente tantas pessoas, por que é que você escolheu essas, ok? E acrescentar, se for assim que você escolheu, que tem acrescentar um elemento da tua metodologia, que é uma análise por que você escolheu poucas pessoas e que ela não pode, com isso, te fazer uma abordagem geral. Então, tem uma abordagem também qualitativa, porque você acaba analisando poucos casos, mas de modo tão profundo, e um olhar pessoal teu sobre esse elemento, você acaba fazendo uma abordagem quantitativa e também qualitativa, se assim o for. Porque aí eu não vi você descrever por que escolheu essas pessoas. Se você pegou 100% de quem estava envolvido lá, esse assunto está resolvido. Virou uma análise de fato somente quantitativa. E quando você, lá no teu objetivo específico, você fala sobre o ensino jurídico, tá? Você diz assim: analisar as dinâmicas territoriais de Pernambuco em relação ao acesso à justiça e ao ensino jurídico. Com foco em Araripina, você está pegando um caso concreto, mas está ampliando para o todo. Mas você, lá no capítulo relativo ao ensino jurídico, você só fez uma análise descritiva de como Araripina se transformou num polo de ensino superior. Então, para fazer mais justiça com esse objetivo, acrescenta lá uma pequena conclusão de análise, como isso foi importante para a formação de uma ideia de que o ensino jurídico criou uma cultura, né, mais compreensível, vamos dizer, uma cultura mais de paz, e que você citou um elemento que eu abordo na minha tese, que o professor Lima Júnior conhece, que ele pôde me dar alguma orientação nisso. É como que o nosso território, o Cariri e o Pernambuco, tem uma formação tão machista. Você cita lá na tua dissertação. Naturalmente, essa formação
machista, influencia também com esse caráter belicoso da coisa. Então, você tem um polo de formação que amplia o conhecimento, traz outras abordagens, também influencia para melhor nessa questão. Tá? Então, sobre esse ponto de vista, são, como você viu, na maioria, são só sugestões, que eu não tenho dúvida que você construiu esse trabalho. São sugestões para tornar o teu trabalho ainda melhor. Ele é um trabalho muito rico, mas eu acho que essas informações que eu trouxe poderia, talvez, se você estiver de acordo, qualificar melhor. Era isso, Larissa, desculpa aí a demora. Eu sou muito empolgado pelas coisas, então, naturalmente, eu falo muito. Perdão e, mais uma vez, parabéns a Márcio e a você, e obrigado mais uma vez pelo convite de participar dessa banca. Perdão, travei aqui. Perdão, Patrícia, você concluiu? Concluí. É porque minha internet caiu exatamente agora. Muito obrigada, Patrício. Não foi, pelo contrário, todas as considerações que você elencou para a gente, elas vão ser atendidas, né? Mas você prefere comentar o professor Patrício agora ou deixa tudo para o bloco para o final? Que aí junta tudo. É que senão eu esqueço, então vou falar rapidinho. São só duas coisas que, assim, que o Patrício perguntou. Agradeço, né? Patrício, professor, obrigado pelas sugestões que realmente, como Larissa disse, são importantes para enriquecer o trabalho e a gente vai acatar, claro. Eu só queria chamar a atenção para duas questões que foram levantadas. A questão do impedimento do Estado, que eu acho que não ficou claro, se tratava, na questão do texto abordado, mais na questão de burocracia, no aspecto do tratamento do processo, que teria sido melhorado após a implementação dessas políticas públicas. A questão do impedimento do Estado, na página 4. E sobre a taxa de congestionamento, realmente faltou uma explicação, que é basicamente o saldo entre as ações que ingressam no ano no tribunal, as baixadas e esse saldo que fica em relação ao período anterior, esse congestionamento, que faltou realmente a gente colocar. E eu estou esclarecendo até para o pessoal que está assistindo ter essa compreensão sobre isso. E, no mais, o restante, concordo com tudo. Ok, Márcio. Patrício, mais uma vez, muito obrigada pelas considerações. Por isso que nós acertamos... Travou, Larissa. Já acertamos na composição da banca, né? Que foi com uma pessoa como o professor Lima Júnior, que tem uma dimensão mais voltada para mim, a praia, né? A geografia, a economia, e o professor Patrício, que dá esse respaldo da área do direito, que, de fato, eu não tenho compreensão e preciso da ajuda dos meus colegas, né? Então, mais uma vez, Patrício, muito obrigada. E não são 40% ou 90% das considerações. Todas as considerações elas vão ser incorporadas no trabalho de Márcio, porque todas elas foram cirúrgicas, né, no sentido dele melhorar, a qualificar mais e principalmente dar um entendimento mais claro, né, que é necessário para um texto dissertativo, né? Muito obrigada. Lima, podemos começar por você? Podemos sim. Pode ficar à vontade. Tudo bem? Tá tudo certo. ok. Bom, como é de praxe, né, agradecer também, iniciar os agradecimentos, né, ao Márcio. Eu acho que o Márcio teve conhecimento do Planditz, né, através das nossas divulgações aqui no Cariri, né, em tudo quanto é instituição, né, por meio das redes sociais e tudo, e da parceria, né, da URCA com a UERN, né, nessa realização. Então, agradecer esse convite, Márcio, a você, a sua orientadora, né, e parabenizar aí o professor Patrício pela sua análise, né, que aqui a gente vai juntar, né, três atores que eu tenho muita admiração, estima, respeito e, por que não dizer, muito amor, não é? O Planditz, a professora Larissa e o professor Patrício, não necessariamente nessa ordem, né? O professor Patrício, ele tem essa enorme capacidade
de tornar didático, né, e aplicável os conhecimentos jurídicos, né, nós que somos muito mais voltados para as práticas científicas, né, e no campo das ciências sociais aplicadas, às vezes nos alijamos intuitivamente ou por uma certa resistência, né, ao uso das terminologias, das análises fundadas no conhecimento jurídico, e ele tem esse amadurecimento, eu tenho assistido nos anos de convivência, esse amadurecimento de um pesquisador com o pé no jurídico, né, mas sem alçar novos voos, né, percebendo aí a questão da cultura, do território, da economia, né, o trabalho do direito indígena, né, tem permitido, né, dialogar com a transdisciplinaridade dessas outras áreas, né, então essa análise que o Patrício faz, né, do trabalho do Márcio, ela também nos ensina, né, Larissa e demais colegas, né, e isso é permissível pelo trabalho do Márcio, que está com um nível muito bom, né, aqui a gente percebe um pouco o esforço, né, que é coroado com êxito do Márcio, que vem de outra área, né, analisar, sem se separar dessa área, analisar as problemáticas da matriz teórica e analítica proposta por aquilo que a gente tem chamado de escola do Planditz, né, escola do planejamento do semiárido, não é isso, Larissa? E aí eu aproveito também para cumprimentar todos os colegas do Planditz, eu vi aí está o professor Josué, né, está aí vários colegas, vários mestrandos, né, a parabenizar o Alexandre pela defesa de ontem, né, a 70ª defesa do Planditz, né, e com isso a gente vai fazendo história, né, com essa formação diferenciada, né, com essas 61 dissertações defendidas, a gente vê que o propósito lá lançado na época em que a UEPB, a UER, a UFRN, aliás, a UFESA e a URCA se juntaram, né, eu acho que acabou fazendo uma história bem diferente, né, no campo da formação do semiárido. Né, 61 dissertações que são referência, né, para os estudos do planejamento, para os formuladores de política pública, que é isso que a gente tanto se lamenta, que às vezes quando você quer diagnósticos, né, de promoção do desenvolvimento, a gente vai buscar na Unicamp, na USP, na UFC, na UFRN, na UFPB, e a gente tem universidades, né, cravadas no semiárido que passam a assumir esse protagonismo, né, em produzir conhecimento e ciência aplicável a esse planejamento, né, a essa promoção do desenvolvimento. Né, a gente até brincava, as dinâmicas territoriais do semiárido, mas quais dinâmicas? O que o semiárido tem de dinâmica? Era assim que o povo lá fora, né, tirava onda, né, com nós, com a ousadia, né, com as nossas instituições, de querer ter esse protagonismo, né, e olha aí a gente fazendo história, né, e com uma contribuição muito boa da dissertação do Márcio, né, e aí da análise do professor Patrício. Mas isso precisa ser dito não só porque hoje é um dia propício, né, o Dia Nacional da Ciência, né, eu acho que a gente celebra em bom estilo aqui no Planditz, né, as parcerias e as análises. Né. Com relação ao trabalho de Márcio, né, de antemão, já parabenizo, né, já comecei a fazer isso, por esse esforço, né, a gente aumenta, inclusive, o escopo de análise, né, que a gente não tinha tido nenhuma problemática do Pernambuco, principalmente lá do oeste pernambucano, então a gente amplia aí o nosso raio de atuação com o estudo do Márcio, né, por si só, finalizar todo o rigor e uma construção epistemológica de uma dissertação, um esforço de pesquisa de campo, né, colando aí, né, a todos os elementos da formação adquirida nas disciplinas, trazendo, né, reavivando aí a sua formação, Márcio, por si só você já está de parabéns por essa construção. Né, então é um feito, a gente agradece muito, né, poder participar desse momento. Do ponto de vista das recomendações, sugestões, são questões menores, né, a partir um esforço também nosso, de fazer de procurar contribuir com essa construção, né? Então eu anotei algumas coisas, todas estão no arquivo, né, do arquivo que a gente vai te enviar. Eu quero parabenizar pela descrição da metodologia, né, uma descrição boa,
que sempre tem caracterizado os trabalhos orientados pela professora Larissa, né? Eu acho que o forte nosso é definir, né, quais os critérios metodológicos que forjam, né, os caminhos aí utilizados para explorar o objeto. Aí, nessa descrição você vai muito bem. Só tem uma recomendação que eu faço, uma correçãozinha, que não existe amostra de 100%, 100% é população, viu? Né? Então, só essa correçãozinha lá, eu acho que é na página 10, né, que você diz, uma amostra de 100%, não, 100% você entrevistou toda a população, não importa se a população tenha 2, 3, 500 mil pessoas e tudo. Se foi a totalidade, então deixa de ser amostra, né, e passa a ser população. Se não me engano, é a entrevista com os profissionais que atuam, né, nos equipamentos, nos instrumentos de conciliação. Então, 100% é a amostra. Tem aí um ponto de vista, que é um debate que o professor Patrício já né, iniciou, que é o uso de algumas citações. Ou elas podem ser melhor contextualizadas, né, ou podem ser ou suprimidas, ou você, né, pensar em substituí-las, né? Uma delas é a do Marx. Eu vi isso mais na do Marx. Nas citações do Émile Durkheim, eu acho que esse aprofundamento proposto pelo professor Patrício dá conta. Você se apropriar mais dos debates desdobrados do uso daquele autor clássico. Que às vezes a gente fica pensando, né, Larissa, Patrício, que nos escutam, que eu preciso usar a leitura que eu tenho. Aí jogo lá todo o autor, jogo as citações e não faço, né, uma contextualização. Não, você pode se apropriar desse pensamento, né, e se soltar mais, utilizando, né, a partir da leitura que você fez, né, quais os postulados que validam a leitura daquele clássico. Né? Ele é clássico porque, né, tem essa característica. Mas no uso da citação do Marx, lá na página 16, eu senti um hiatozinho entre o conteúdo da citação e o que você quis dizer. Porque o conteúdo da citação está direcionado a questões de o processo de transformação capitalista. E você usa num contexto em que você quer explorar a territorialização dos movimentos sociais e econômicos de uma certa forma. Então, você pode ampliar aí, dizer que esse processo de transformação capitalista anunciado pelo Marx, ele se dá de forma territorializada, né? E aí explorar, inclusive dialogando com o Durkheim, que você usa logo em seguida, explorar essas possibilidades de... não é trabalhar a luta de classes, mas dizer o seguinte, o conflito social das lutas de classe, a divisão social do trabalho, ela não se dá no vácuo, mas ela se dá no espaço, né, no território. E é isso que caracteriza determinados espaços como territórios. Né? Determinados espaços, não, é isso que caracteriza o espaço como território. Né? Mas aí, com um parágrafo, você resolve isso. Ou então, de acordo com o que você planejar aí com a professora Larissa, né, você pode suprimir, ver a substituição. Tem uma coisa, uma discussão que também o professor... A vantagem de falar depois é porque você se apropria da fala do outro, viu? Tem uma discussãozinha que é importante, que é a do estado de bem-estar. Né? Para nós, inclusive o Planditz, ele se filia, né, a essa corrente de pensamento, não é que tenha tido um estado de bem-estar para a periferia. Não é bem isso. Né? Vocês lembram lá da nossa disciplina, né? O pensamento estruturalista, que é da CEPAL, que faz análise não só para a América Latina, né, mas para o conjunto de países periféricos, Márcio, ele diz o seguinte, que no pós-Segunda Guerra Mundial, né, houve a reconstrução, dado o avanço, né, inclusive nas questões sociais, nas questões trabalhistas e tudo mais, nas questões concretas, aqueles países já almejaram o desenvolvimento, então foram pensar, avançaram do ponto de vista do desenvolvimento capitalista, então a saída foi continuar nesse processo, pensando nos direitos que caracterizam o bem-estar social para a apropriação mais devida e coletiva dos frutos do desenvolvimento. No nosso caso, não. Nós nem chegamos a se desenvolver. Então, a gente ficou meio que pensando a transformação do Estado capitalista no Getúlio, a partir do Getúlio, e a aquiescência
né, dos direitos ou daquilo que a gente denomina de estado de bem-estar. Então, a gente andou junto. É por isso que o nosso modelo é chamado desenvolvimentista e não de estado de bem-estar. Então, o nosso modelo de desenvolvimento, então tem uma nota importante que lá na página 17 você pode pensar isso. O modelo de desenvolvimento da América Latina, do Brasil, ele é desenvolvimentista porque à medida em que ele buscava superar os gargalos que restringiam o nosso desenvolvimento, ele era obrigado a buscar também o contexto alcançado de estado de bem-estar pelas nações capitalistas desenvolvidas. Se você quiser, aquela literatura mesmo que a gente passa, do Wilson Cano, da Sônia Tribe, que a gente passa na nossa disciplina, pode lhe ajudar com isso. Mas é um debate que, se você não fizer, não compromete o seu estudo. Mas já que você menciona, e como você está falando de política pública, e o professor Patrício, né, fez essas considerações acerca do contexto de política pública, financiamento e tudo mais, então eu acho oportuno, seu trabalho vai ficar, né, mais show de bola, como vocês jovens gostam de dizer, né? E aí vai no bojo mesmo das orientações, das recomendações do professor Patrício. O campo da política pública, o que é isso? Né? Quem promove é o Estado, financiado por onde? E nós temos concebido a partir de que leito? O nosso leito não é só o welfare state, não é só esse alcance. É promover o desenvolvimento para e passo ao alcance a concessão do welfare state. Por isso que nós tivemos um modelo desenvolvimentista. Está claro isso, gente? Está claro, professora Larissa? Então, a outra questão, né, avançando nisso, ainda no bojo dessa discussão, não é que em seguida você diz, restou para a gente o papel de subdesenvolvido. Ora, se restou é porque me foi facultado. Se me foi facultado, então eu não escolho ser subdesenvolvido. Não é que tenha restado, é que as condições postas fez com que nós tivéssemos uma formação estrutural subdesenvolvida. Celso Furtado na veia, 100 anos de Celso Furtado aí. Né? Tem uma outra passagem, né, entre a página 29 e 30, que eu acho que é um parágrafo confuso, mas talvez tenha sido um equívoco meu, é porque, assim, às vezes a gente vai acrescentando muito aposto, muito vocativo, muito adjuntado nominal, adverbial, e que acaba não tendo a ação. Se não me engano, é na página 29, na página 30 tem um parágrafo não finalizado. Mas aí é uma questão de só uma releitura mesmo. A partir daqui, meus destaques vão muito também nesse conceito que o professor Patrício mencionou, que é assumir mais a territorialidade. Que conceito de território? Isso porque isso é fundamental, é requisital, pode até estar explícito nas entrelinhas, pelo que você discute, pelo território que você descreve e pelos resultados que você colhe, mas você não torna explícito. Por quê? Porque a sua categoria de análise fundamental é estudar um serviço, um equipamento, um conjunto, a concepção de um conjunto, equipamento e serviço, ao promover a justiça territorial. E o que é essa justiça territorial? Que é isso que o professor Patrício mencionou. Então, constantemente, no meu texto que você vai receber, eu cobro isso, mais explicitamente na página 16, mais explicitamente na página 25, porque se for assim, vamos pensar aqui, o acesso pelos mais vulneráveis é essa justiça territorial? Dá a entender que sim, pelo seu trabalho, mas não fica claro que é isso. A extensão desse serviço a uma região semiárida, lá nos rincões, que tem dificuldade de acesso a eles, é a justiça territorial que você denomina? Não fica claro, certo? Mas dá para a gente intuir pelos mapas, certo? Que você coloca, é porque no semiárido não tinha esse tipo de serviço, ele se expande, ele tem êxito e tudo mais, então a justiça territorial é essa. Mas quando eu penso do ponto de vista do acesso aos vulneráveis, está na fala das pessoas que você entrevistou, né? Aí eu tenho que localizar os vulneráveis, em que parte do território esses vulneráveis estão, na região do semiárido. Está entendendo? Isso tem que ficar, que é o conceito de território que o professor Patrício muito bem
analisou. Larissa, e nós nem combinamos a fala, a gente nem falou, nem comentou, não é, Patrícia, sobre a dissertação, mas é mais ou menos isso. Aí a sua dissertação fica assim, um show mesmo dessa análise. Daí em diante, eu só peço para você evidenciar nas oportunidades que você tem a categoria fundamental do Planditz. Você aqui vai ser mestre, né, em planejamento urbano e regional, nessa área da CAPES. Né, você vai ser mestre em dinâmicas territoriais do semiárido. E isso tem que estar evidente no seu trabalho. Você pode ser advogado, você pode ser médico, você pode ser enfermeiro, economista, mas isso tem que estar explícito, pelo menos na sua construção de pesquisa. Então, a partir daí, tem oportunidades em que essa categoria pode ser explicitada melhor. Por exemplo, a tabela 1, você fala lá dos municípios do Pernambuco que tem o serviço, né, que é atendido pela política, mas se você colocar o percentual dos municípios, uma coluninha ali do lado, e você já pode separar, inclusive explorar no peixe, tantos por cento desses municípios ficam no semiárido, que aí vai ajudar a que perspectiva de território você tá defendendo, né? Você descreve aí no seu trabalho. A outra, o destaque, eu não entendi, tem uma parte lá que você dá destaque à região imediata de Caruaru, as centralidades, né, de Caruaru, Santa Cruz e Garanhuns. Eu entendia que ali você em seguida fosse fazer das outras regiões imediatas do Pernambuco, que não fez. Ou você faz de todas elas, para depois focar na sua, que é Araripina, ou você tira, porque esse destaque é a região imediata de Caruaru. Ou então você tem que justificar o porquê esse destaque, se seu objeto não é ali, seu objeto é mais para oeste do território, como se diz aí no Pernambuco, né? Eu acho que aí a mania do advogado, o advogado aflorou, né? Quando você foi falar na SUDEM, você colocou a lei que cria a SUDEM. Não, usa um texto da Tânia Bacelar, usa um texto do Celso Furtado, você coloca lá a lei, né, de 12 de dezembro de 1959, que criou a SUDEM. Não, a SUDEM foi uma autarquia, pode usar, tem literaturas aí no Planditz que você pode utilizar, né, cita a Tânia Bacelar, né, dizendo que aí você colocou lá, né, o trecho da lei que criou a SUDEM. É só uma sugestão, mas, né, para ficar mais num tom analítico e não um jurídico, né, na página lá adiante, quando outra oportunidade de você explorar a questão do semiárido, é que você começar a descrever, né, os equipamentos associados aos serviços do campo jurídico, do campo do direito, que tem Araripina. Aí você apresenta uma tabela, né, que tem a origem dos estudantes do lado da autarquia, né, de ensino. Você pode também explorar ou dizer, num parágrafo em seguida, quantos daqueles municípios são do semiárido. Você vê ali que tem município, tem São Luís, tem gente de São Luís, tem gente que veio lá, vai de Mauriti, vai de não sei onde, vem lá dos confins do Piauí e tudo mais. Mas quantos são do semiárido? Percebe-se que desses municípios, tantos por cento são do semiárido, né, porque aí vincula aquilo que a gente está colocando como necessário. Ao meu ver, a parte histórica do município de Araripina pode ser deslocado para a parte em que você faz a descrição socioeconômica, aí fica uma coisa só, para não ficar aquela coisa, vai e vem, descreve a economia socioeconômica de Araripina, passa para o serviço jurídico, volta para a história de Araripina, passa para a análise do teu estudo. Então, descreve logo tudo, começa pela história, depois a socioeconomia. Deixa eu ver. Outra oportunidade. Aí é coisa de gente do Planditz. A gente tem essa mania, não sei se vocês já perceberam, né? De tudo querer botar as categorias do programa em análise. Tem uma coisa que você coloca lá, perdido, lá no meio, né, que diz assim, que de um conjunto de audiências, as que têm menos soluções e tudo mais, as menos eficientes, são as audiências de contratos bancários. Não foi isso que você falou? Aí lá, você pode ter uma oportunidade aí. Por quê? Porque os atores dessa massa de capital, desse conjunto de instituições, não são do território.
são de fora. São instituições financeiras mais globais e tudo mais, e que não adianta o local tentar negociar, seja por um equipamento eficiente como o que você analisa, não adianta. Né? Eles sempre vão ser ditados pela regra do global. Então, ele não quer negociar com o pequeno, ele não quer uma forma eficiente. Né? Por quê? Porque essa é uma característica dele, que atua no campo global, negligenciando a particularidade dos territórios, inclusive daqueles mais vulneráveis. Isso é mais uma sugestão também, né? Mas assim, para enriquecer e tudo mais, para essa categoria território semiárido ficar mais evidente lá na tua análise, que como o professor Patrício também mencionou, está boa e rica. Você tem que explorar mais esses dados, né? E não só pelo discurso das respostas, né? O que elas me permitem concluir, né? Exatamente isso. E por último, né, a conclusão, né, as considerações finais. Eu acho que você tem que reaver a hipótese, de fato, respondê-la ou não. E dada a dificuldade metodológica que você coloca, né, que a pandemia lá no início, né, fevereiro a março principalmente, comprometeu a realização do estudo com os beneficiários, eu acho que para ficar mais explícito isso, né, você poderia colocar no seu título, em algum momento da sua introdução, da sua apresentação, dizendo que é um estudo de caso a partir da prestação de serviço. Está entendendo? Por quê? Porque, enquanto justiça territorial, nós não tivemos oportunidade de ouvir o beneficiário da política. Está entendendo? Então, nós estamos vendo a percepção. Com isso, você não faz pecado, você não destitui seu trabalho nenhum do valor que ele tem. Você faz torná-lo mais fiel. Porque o povo pode ler, daqui a 10 anos você vai virar referência, você vai virar a bibliografia de alguém. Né? Aí o povo vai lá, pega a tua tese, mas ele não analisou os beneficiários da política. Eu acho que a justiça territorial é o ator que é o beneficiário que pode dizer se houve justiça ou não. Beleza, mas se você já diz de antemão que é uma visão a partir da oferta, a partir da prestação de serviço, você não cria expectativa nenhuma, né, acerca do leitor, né, e acerca daquilo que eu falei no início, né, acerca da tua contribuição epistemológica. Mas isso você vai ver aí com a professora Larissa, que é uma das melhores pesquisadoras no campo do território que eu conheço no Brasil, além de muito bonita, né, com todo respeito, mas você vai ver com ela e o que ela chancelar, eu sou de acordo. Era isso. Perfeito, Lima, muito obrigada. Agradeço a camaradagem dos elogios, a gente sabe que isso é de quem é parceiro há longos anos, né? E só mais agradecer mesmo, agradecer professor Jair, as considerações. Obrigada, Jair, pela presença. Jair é nosso colega Patrício, do nosso docente também do mestrado. Ele é lá da UEPP, lá é do Rangel, viu, Patrício? Pois é, está bem acompanhado. Prazer em conhecê-los. É uma pena que aqui eu quero deixar o meu protesto, porque sendo virtual a gente não vai ter a oportunidade de comer a comida tradicional aí de Pau dos Ferros e conhecer os amigos e poder socialmente compartilhar a alegria de estar com vocês, viu? É verdade. Márcio, alguma consideração, alguma resposta, professor Lima Júnior? Não resposta, né? Acho que são mais reflexões, né, Márcio? Lima, obrigado pela presença e pelas sugestões. Não, Larissa, eu não tenho, não. Só na questão da centralidade de Caruaru e de Garanhuns, que a gente citou, porque a gente fala que a centralidade de Santa Cruz não se torna um centro de uma região imediata pela proximidade. Aí o mapa foi só para demonstrar essa proximidade do centro de Caruaru e de Garanhuns. Mas do restante, acatar tudo, porque realmente é perfeito.
Ok, Márcio. Agora é a professora Larissa, né, que vai falar um pouquinho. Eu tenho um caderninho aqui que tem todas as anotações, certo? E que Márcio vai dar conta de todas elas, certo? Tá tudo anotado. E assim, primeiramente eu queria dizer que foi uma satisfação muito grande orientar Márcio, né? Márcio, foi uma conversa minha com o professor Lima Júnior, não foi, Lima? De que, para que Lima Júnior, porque na verdade a história foi a seguinte: Larissa, vamos fazer uma jogada aqui com os nossos orientandos. Eu não gostaria de ficar sempre com os orientandos vindo do Ceará. Vamos ver como é que a gente faz essa permuta. E assim, Lima ficou orientando Walter e Larissa ficou orientando Márcio, né, que foram os ingressos na turma de 2018, não foi, Márcio? Juntamente, que eram lá do Ceará, né? Então, Márcio chega a mim que ele vai se adequando ao debate da política pública, que era um debate que inicialmente ele não estava prometendo fazer, e para se adequar à professora Larissa, que Lima Júnior entendeu, não sei por onde, né? Ele entendeu que Márcio cresceria comigo também, e eu aceitei o desafio. E aí Márcio teve que se apropriar do debate da política pública, que é um debate da linha 2, quando Márcio tinha feito o projeto de seleção dele para o Plandits todo voltado para a linha 1, para as dinâmicas territoriais, né? Então, Márcio vem para mim, né, e aí a gente vai construindo coletivamente esse debate que fica entre o debate do jurídico, o debate da política pública, voltada à justiça, ao acesso à justiça, e aí a gente vai construindo colaborativamente essa proposta de pesquisa, que é uma pesquisa que tem as contribuições da professora Larissa, mas que tem muito mais a força de vontade de Márcio em concluir o Plandits, e aí todo o mérito, todo o elogio a Márcio, por todo o caminho dele, ele ter sido extremamente diligente, apesar de todas as dificuldades, ele e Walter eram ótimos alunos assíduos, então nós só temos a agradecer a vocês por terem enviado esse tipo de aluno para a gente, que é uma qualidade de aluno, né, lá em cima, certo? Então, parabéns, Márcio, muito obrigada também pela sua parceria, foi um prazer dividir esses anos de convivência com você, certo? E essa convivência não acaba, a defesa é apenas um processo, uma etapa do processo formativo, que na verdade você vai concluir a sua dissertação de fato quando você entregar a versão final. Fato que você ainda vai trabalhar muito comigo ainda, né, pós as considerações feitas pela banca hoje, para que você entregue um trabalho mais qualificado ainda da forma que está, né? Fazendo um breve retrospecto. E aí, dadas essas palavras iniciais, que acabam por explicar tangencialmente, né, ou minimamente, algumas considerações dadas pelo professor Patrício, pelo professor Lima Júnior, que aí explica um pouquinho... Vá para lá, por favor. Vá. Home office. Adoro essas intervenções, viu, Larissa? Sejam sempre bem-vindas, não se constranjam, não. 4 anos de idade, home office. E aí, explicam minimamente algumas fragilidades, que eu não diria fragilidades, mas que pontos que Márcio conseguiu avançar muito, mas que podem melhorar ainda mais, porque faz parte do processo formativo de um pesquisador em construção, né? Então, isso vai dizer respeito também ao que o próprio professor Patrício colocou, Márcio, em relação a uma crítica mais contundente à própria política. Márcio, ele é um apaixonado pela política, certo? Ele tem um vínculo e uma tarefa junto a essa política, certo? Ele fez parte do processo da implementação da política, trabalhou junto, então ele tem, e aí é o cuidado do pesquisador de tentar desassociar um pouco a paixão, o envolvimento pessoal para com a análise crítica de fato. Mas que isso, pela própria metodologia científica, a gente sabe que é impossível, porque você não pode desassociar o ser humano com o ser pesquisador. Eles compõem, fazem parte
faz parte das diversas facetas daquele pesquisador, né? Então, eu acredito que, Márcio, você pode melhorar muito isso, pode melhorar muito, e aí, principalmente, trazer essa maturação teórico-conceitual com muito mais efetividade, né? Se mostrar, de fato, no decorrer do texto, que aí isso vai deixar com que seja mais clara, inclusive, essa articulação, até mesmo, Márcio, para que você possa fazer uma crítica mais contundente a essa própria política. Eu concordo demais com o Patrício, e assim, eu me sinto muito grata pela consideração dele em dizer que o capítulo teórico de Márcio é um ponto forte do trabalho dele, porque, assim, é muito comum nas ciências a gente dar um enfoque empiricista, né, empírico para as nossas pesquisas, como se a empiria fosse mais importante do que a teoria, e eu discordo completamente disso. Para mim, o capítulo teórico é tão importante quanto o capítulo de análise de dados, né? Porque vai ser ele o caminho pelo qual o pesquisador ele vai ter condições de fazer uma análise mais qualitativa, né? Então, por isso que é extremamente importante, Márcio, você buscar evidenciar, mostrar. Eu acho muito, você parte de um ineditismo muito grande, trazer essa articulação com a justiça territorial, com a política pública, no âmbito de um programa de pós-graduação que discute dinâmica territorial, né? Então, isso é o mérito do seu trabalho, certo? Então, vale a pena, de fato, explorar isso. O mapa do semiárido, e aí é problema da orientadora, Patrícia, porque a orientadora deveria ter exigido Márcio apresentar onde fica o semiárido no contexto do Nordeste, no contexto do Brasil, que eu acho que não foi por falta de aviso, mas, enfim, tem certas coisas que vão passando e a gente se cansa de cobrar, se cansa de falar e pronto. Então, vamos para a banca, que aí dá certo. E aí, passando também agora para as considerações do professor Lima Júnior, que também foram extraordinárias, né, no sentido de, principalmente, Lima, que o que você foca muito, não é necessário você fazer um debate jurídico apenas pela lei, né, mas você pode fazer um debate jurídico, principalmente pela dimensão da categoria conceitual que ele aborda, que é pela justiça territorial, né? Então, e aí entra, né? Por que citar a lei quando você pode citar Celso Furtado e Tânia Bacelar para tratar da SUDEM, né? E das suas articulações. E também eu acho que faltou uma leitura mais clarificada, de fato, da diferença que Lima Júnior colocou, do que significa desenvolvimento e do que significa desenvolvimentismo, né? E aí tem um legado teórico todo para explicar isso, né? Que o desenvolvimentismo, na verdade, foi uma faceta periférica de mostrar que o capitalismo poderia dar certo em sistemas, em países de capitalismo periférico, né? E a gente sabe quais são os reflexos disso no contexto de todo o século XX, adentrando para o século XXI. Então, acredito que vale, de fato, Márcio, a gente fazer uma retomada e deixar mais explícito, até porque essa concepção dos processos de desenvolvimentismo vão, inclusive, dar respaldo, ou então explicar melhor por que a justiça chega a determinados territórios e não chega até a gente, né? Então, se chega até a gente, ela chega de forma completa, e aí é uma das características que o seu trabalho essa crítica que o seu trabalho vai fazer também, né? Não são apenas elogios, a política ela também tem várias fragilidades, né? Isso inclusive na sua própria estrutura, uma estrutura extremamente pequena para você dar conta de uma política desse porte, né? Então, isso são questões que valem a pena. Agora, Lima, eu só fiquei numa dúvida, quando você sugeriu para que ele não citasse que os usuários seriam entrevistados, foi essa a sua sugestão? Microfone. Lá no início que eu falei, não, eu citei duas vezes. Primeiro, né, eu dizer que é a história da amostra, que não é amostra, que é 100% do, né, e que ele já justifica que não entrevistou os usuários por conta do quadro pandêmico e tudo mais. Mas eu sugiro que fique mais explícito
seja no título do trabalho ou na descrição, lá na apresentação, na parte inicial, que é um estudo de caso a partir do campo da prestação do serviço, e não dos usuários. Está entendendo? Que ficasse isso explícito, né, o título do trabalho. Né, se bem que o título já está um pouco extenso, né, se acrescentar mais alguma coisa seria muito longo, né, mas deixar isso mais explícito, Larissa, se não no título, mas pelo menos na apresentação, né, que é um estudo de caso a partir da prestação dos serviços, né. A Lima falou, quando foi tratado desse tema, com relação ao objetivo geral e à hipótese. O título, ele fez uma correção, mas permanece essa latitude, essa altitude maior lá na hipótese e no objetivo geral. Ok. Quer ver? Olha aí, o título já dá mais a ideia de... Porque dá a entender que a gente vai ter a percepção dessa territorialização, né, a partir do ponto de vista dos usuários, né, o que não foi possível ainda. Né, isso fica para a sua tese de doutorado, viu, Márcio? Isso é bem simples de fazer, Larissa, se me permite, porque lá na metodologia, no capítulo que você descreve a metodologia, que eu concordo com o Lima também, escrita, qual era o seu intento inicial, e ele referiu, mas foi muito breve nisso, né? E que isso gerou uma alteração, naturalmente, comprometeu um pouco o resultado que ele pretendia, de alcançar um universo. Então, essa análise foi parcial, só não restou mais prejudicada porque foi muito enfático, né? O resultado das pesquisas, do questionário que ele fez, e a resposta foi muito uníssona no entendimento que eles tinham. Ok, perfeito. Márcio, mais alguma consideração? Se não tiver mais nenhuma, eu vou pedir para que todos se ausentem da sala, para que eu e a banca a gente fique somente nós três, e já eu convido todos de volta novamente. Vamos lá. Aos 8 dias do mês de junho, inicia a leitura da ata, certo, pessoal? Do ano de 2020, às 14 horas, em ambiente virtual, no Google Meet, foi instaurada a banca examinadora responsável pela avaliação da defesa da dissertação intitulada Territorialização da Política Pública de Tratamento Adequado de Conflitos em Araripina, Pernambuco, como trabalho final apresentado pelo pelo mestrando Márcio Rodrigues de Leite, ao Planditz da UERN, como pré-requisitos para a banca de obtenção de título de mestre em Planejamento e Dinâmicas Territoriais. A banca examinadora foi presidida pela professora doutora Larissa da Silva Ferreira Alves e contou com a participação do professor Francisco Duode Lima Júnior, da URCA, examinador interno, e do professor José Patrício Pereira Melo, URCA, examinador externo. A sessão teve 1 hora e 31 minutos de duração e a banca emitiu o seguinte parecer. O trabalho atende aos pré-requisitos de uma defesa de dissertação, tem como ponto forte o debate teórico-conceitual e atende aos postulados metodológicos do programa. Considerações dadas pela banca no que diz respeito à análise dos dados e demais considerações serão atendidas nas correções. A dissertação avaliada obteve o conceito final de aprovado. Márcio, você concluiu com êxito. Meus parabéns. Assim assina Larissa Lima Júnior, Patrício, e essa ata vai ser assinada por você também. Meus parabéns, Márcio, mais uma vez. Emita seus cumprimentos, suas considerações finais. Eu queria agradecer primeiramente aos professores Patrício e Lima, e a você, Larissa, pela paciência e todo o cuidado que teve nesse tempo todo, que acrescentou demais no que eu pude fazer nesse trabalho, porque sem você não tinha ido a canto nenhum. E eu queria também agradecer aos colegas, aos professores que estão aqui agora e os que a gente conviveu, e eu vou levar para sempre, quero encontrar ainda várias vezes, porque foi uma turma muito boa que a gente criou, e a gente fez, assim, realmente laços muito bons de amizade. Vai chorar. Não, eu ia falando, quando a Larissa disse que estava acabando, eu disse, não. Aí ela disse, não, a gente ainda vai se encontrar muito nas correções, eu já ia chorando de tristeza. Mas eu queria agradecer a todo mundo pela parceria,
pelo apoio. E é isso. Parabéns, nós vamos nos encontrar muitas vezes e nós temos, viu, Lima Júnior e Patrícia, um grupo de fofocas dos orientandos que está sempre ativo, sabe? Então, Que inclusive, ótimo! Márcio lidera, assim, os assuntos, né? Então, Que com bom! certeza você não Muito vai se bem. livrar de mim por um bom tempo, até porque são 5 anos de acompanhamento do egresso, né? Então, Márcio, não se preocupe. Muito obrigada de coração, Patrício. Muito obrigada de coração, Lima Júnior. Tá bom. Muito Obrigado por você, Larissa, e eu estou à disposição, ao Lima também, e a todos vocês que fazem o programa, como vocês lembraram. Esse programa eu fui aprendendo a gostar dele a partir dos relatos do Lima e entendi por que ele gosta tanto, porque de fato é uma coisa muito com a nossa cara aqui do Nordeste, mas com uma pretensão maravilhosa, eu diria, porque não existe pretensões somente que às vezes criam constrangimento, mas nesse caso é muito positivo, eu acho que é muito ambiciosa no bom sentido a proposta, pensar uma escola de pensamento desenvolvimentista, não desenvolvimentista, mas de planejamento, de política pública, refletir território, refletir essa dinâmica territorial, com o olhar do próprio Nordeste. Poxa, isso sim, eu diria, não é inovação, porque é óbvio, a gente já tinha que estar fazendo há muito tempo, mas a novidade de ser o primeiro, isso ninguém tira de vocês, então estão todos de parabéns. Que bom, que bom. Tem um segundo agora aqui na URCA, né, Economia Regional Urbana. E eu quero ser convidada Segundo, para mas o primeiro foi aí. Patrícia, a gente pensa aqui numa espécie de consórcio dos programas de pós-graduação do semiárido, né? Já que é um consórcio de governadores, né, a gente pensar nesse conjunto. Vai dar o que falar esse consórcio, viu? E em breve o doutorado, né, Larissa? Em breve o doutorado. Em breve o doutorado. Em nome de Jairo e em nome de Alexandre Menino, nosso último mestre também, agradeço a presença do nosso corpo docente e discente do programa e Obrigado. Satisfação, pessoal. Parabéns, Márcio. Muito obrigada. Um abraço, Márcio, e parabéns mais uma vez. Agora vai beber aí em casa para comemorar. Satisfação. Tá. Tá bom, tchau.